este dia, sabendo o que se está a passar. Enfim. Que ainda é mais notável. Eu preparei meia hora, portanto, com alguma sorte, ainda se apanha um bocadinho da segunda parte. Já estamos a ganhar 1-0. Já estamos a ganhar 1-0. Ronaldo. Mas também começámos na Espanha assim. Pois, exato, isso não quer dizer nada. E é bom ir sabendo estas coisas. Para empolgar. A gente não se sente assim tão desligados do mundo lá fora. Pronto, então, venho falar então da geometria na arte de Almada Negreiros. Isto é um projeto que eu tenho com o Simão Palmeirinho Costa, que é uma pessoa que tem formação em Belas Artes, nomeadamente na história, fez uma tese, a sua tese de mestrado, de doutoramento, é sobre composição da pintura portuguesa renascentista, e portanto é algo que também tem muita geometria. E portanto ele tem uma formação de Belas Artes, eu tenho uma formação de matemática, estou neste momento no Departamento de História e Filosofia das Ciências, mas a minha formação de base é matemática, e portanto, digamos, foi uma parceria muito feliz para estudar a geometria do Almada. Então, talvez a obra geométrica do Almada mais conhecida de todos seja este painel. O painel, como se sabe, foi um mural feito em 68 e 69, foi a última obra da Almada, e ele teve completa liberdade para preencher aquela parede. Tendo completa liberdade, ele escolheu fazer isto. Uma coisa completamente não representativa, uma quantidade de linhas, aparentemente crípticas para quem não conhece a linguagem geométrica do Almada, mas que com o tempo e com o nosso trabalho se foi tornando um bocadinho mais claro. E aquilo que eu vou fazer hoje não é explicar estas coisas, não vou, só isso seria uma palestra de mais de meia hora, mas eu vou tentar explicar o que é que levou a Almada, na sua cabeça, a ter isto no fim da sua vida, e a dizer ao seu médico, quando o médico mandava parar porque ele estava a trabalhar com muita intensidade, dizia: você tem que parar, senão morre. Ele disse: não, se eu não acabar isto, então é que morro. Se eu parar de fazer isto, então é que morro. Portanto, ele achava que isto era um legado importantíssimo que ele tinha que deixar. Então esse é o testamento dele. É o testamento geométrico dele, sim. Então, como é que isto... isto agora é uma parte mais pessoal. Aquilo que nos juntou a mim e ao Simão foi este projeto chamado Modernismo Online, que pretendia ser um repositório de várias obras do modernismo português. Entretanto, paralelamente a este projeto, houve uma revitalização do espólio de Almada Negreiros, onde havia, entre outras coisas, várias obras geométricas, não só inéditas, mas metidas em caixotes que tinham lá ficado desde a altura da morte dele. Isso voltou à vida no princípio dos anos 10, e quando este projeto começou, foi mais ou menos nessa altura, aproveitou-se para olhar para essas coisas, não só para as inventariar e para as pôr no site, mas também para as compreender. O Simão estava no projeto, eu, entretanto, nós encontramos numa conferência sobre a Almada em 2013 e temos estado a trabalhar juntos desde então. Ora, esses desenhos que estavam no espólio da Almada, aliás, nesse espólio desconhecido da Almada, havia várias coisas representativas, ao estilo que se conhece, mas havia coisas assim também. Parecem ilustrações de um livro de geometria. Tem algumas anotações, como vocês veem, que isso é um... Será que isto morreu? Tem aqui algumas anotações, aqui assim. Aqui também há algumas, mas essencialmente isto são linhas coloridas. E são linhas coloridas geométricas. E o que nós fizemos foi, e conseguimos, na sua maior parte, foi compreender estas linhas e compreender a intenção de Almada em fazer estas coisas. E é mais sobre essa intenção que eu venho falar hoje. Só para saber, isto então são folhas de um caderno, estas duas amarelas são folhas de um caderno. As outras mais acastanhadas são coisas maiores, são cartolinas de 50 por 70 centímetros, fazem parte de uma coleção chamada Linguagem do Quadrado, e há para aí 100 destes desenhos. Bom, então, como é que Almada começou a interessar-se por geometria? Isto foi mesmo no início da carreira dele. Isto é uma citação de umas entrevistas que foram agora editadas há pouco tempo. Está aqui o livro. E então ele diz assim: assim é que, com o aparecimento do Orfeu, ao mesmo tempo que o princípio da grande nomeada dos painéis, aqui ele fala dos painéis de São Vicente, os inimigos, os opostos ou os contrários daquele movimento atiravam-nos à cara com o Nuno Gonçalves. Isto fez precisamente com que a facção plástica do Orfeu se sentisse e tomasse a peito a resolução de tratarmos também dos painéis. E o que é que quer dizer a geração de tratar dos painéis? Já veremos. E foi assim que no ano de 1918, Amadeu de Sousa Cardoso, Santa Rita Pintor e eu firmámos um pacto de estudos sobre esses painéis. Jovens como éramos, esse pacto foi firmado do seguinte modo: cada um de nós foi ao nosso barbeiro pessoal e cada um de nós mandou cortar, rapar, a cabeça à navalha de barba e as sobrancelhas também.
Suspeita-se que isto seja mais uma história do que propriamente algo que tenha acontecido na realidade. Mas isto mostra, por um lado, o espírito deles na altura, do movimento futurista dentro do modernismo, e mostra também a intensidade que eles puseram no desejo de estudar esses painéis. Bom, como se sabe, destes três, dois morreram muito cedo, Amadeu de Sousa Cardoso e Santa Rita Pintor morreram muito cedo, e o Almada sentiu sobre si próprio a responsabilidade de levar a cabo esses estudos dos painéis. Bom, isto são os painéis de São Vicente, tal como estão hoje dispostos no Museu Nacional de Arte Antiga. A primeira contribuição da Almada para o estudo dos painéis foi exatamente esta disposição. Quando eles foram descobertos, eles eram dispostos como dois trípticos, portanto, com um dos painéis grandes, cada um no seu sítio, e depois dois painéis pequeninos à volta de cada um, dois trípticos, e a Almada reparou que a perspectiva dos ladrilhos, de facto, convergia para um ponto de fuga se os painéis forem postos desta maneira. Os dois grandes ao meio e os dois pares pequeninos ao lado. E esta perspectiva dos ladrilhos, então, levou a que os painéis fossem colocados desta maneira, coisa que acontece desde então até hoje. Mas isto foi apenas o princípio, volto a dizer. Bom, para além dos painéis de São Vicente, havia outra obra muito conhecida, que também estava no Museu de Arte Antiga. Na altura achava-se que era de Nuno Gonçalves, hoje sabe-se que não é, mas pode ser que seja uma cópia de um original de Nuno Gonçalves, que é este Ecce Homo, que fascinou igualmente a Almada. E então a Almada achou que, paralelamente aos estudos de painéis, ele devia estudar com a mesma intensidade esta pintura. E o que ele faz é justamente começar a aplicar geometria. Isto é a capa de um caderno dele, onde se vê em algumas linhas, vê-se assim uma circunferência à volta e depois uns retângulos determinados por linhas que saem da circunferência. Isto é um estudo das proporções do quadro, mas daqui se vê já o tipo de estudo que ele fazia. Portanto, ele tentava agarrar em coisas geométricas e, através dessa geometria, explicar, descrever, estudar este quadro e fazer a mesma coisa para os painéis. Isto foi no início. Isto são imagens do início dos estudos. Passadas algumas décadas, era assim que as coisas estavam. E ele achava que, com geometria, conseguia justificar que os painéis tinham sido concebidos para uma certa parede do Mosteiro da Batalha, não só os painéis como o Ecce Homo, que está ali ao meio pequenino. Isto aqui é uma ampliação da parte central para vocês verem a densidade de traçados que ele tem ali. E depois havia mais uns quadros de santos lá em cima, e aqui dois mártires, que ele achava que também faziam parte do retalho. Este estudo está em grande parte desacreditado, mas aquilo que é importante é ver, primeiro, como é que a Almada se interessou pela geometria, segundo, a intensidade do gosto dele por estas coisas. O tempo e a dedicação que ele teve a este projeto da geometria e do uso da geometria para explicar a arte, para explicar estas coisas. Bom, como se calcula, isto não ficou nem pelos painéis, nem pelo Ecce Homo, nem por este retábulo. De facto, ele, a certa altura, começou a achar que a geometria era uma coisa universal. Que havia um cânon que não era obra do homem, que era a captação que o homem pode da imanência, o advento inicial da luz epistemológica e, diz mesmo, ir encontrar um cânon, eis a razão de todo o meu trabalho. Este cânon deve ser entendido como um cânon geométrico, como, digamos assim, uma série de construções que presidirão a arte, a toda a arte, em todo o tempo e em todo o espaço, como, aliás, ele torna claro noutra passagem das entrevistas. Já agora, todas estas citações são das entrevistas. Mas, se quiserem ler isto, é só comprar aquele livro, está lá tudo. E muito, muito mais. Diz ele então, o cânon não está exclusivamente nos exemplos da Idade Média, não está só nos exemplos da Idade Média, como não está só nos exemplos da Suméria. Não está só nos de Creta, gregos, bizantinos, árabes, hebraicos, românicos e galácticos. Ele está sempre. E é por isso mesmo que ele é cânon. E cada época tira do cânon as suas regras. Esta imagem é de uma tapeçaria que está no Tribunal de Contas, está no átrio do Tribunal de Contas, de modo que uma pessoa pode lá entrar e olhar para a tapeçaria, não paga nada, é uma tapeçaria magnífica. Esta é a parte esquerda da tapeçaria. E aqui está um bocadinho a ilustração deste pensamento. Portanto, temos várias obras de arte de vários períodos, desde a Babilónia até ao Renascimento Europeu, e temos construções geométricas ao lado, dizendo que são construções parecidas, são construções canónicas, que vão aparecendo em vários momentos da arte, em várias épocas e em vários lugares. Bom, este cânon tinha para Almada uma constante, um elemento central, que ele chamava a relação 9-10. E não é possível agarrar esta expressão e dizer esta expressão significa isto. Havia várias materializações desta expressão relação 9-10. Este desenho é uma das materializações talvez mais claras. É um processo de dividir a circunferência
em 9 e em 10 partes iguais, que parte de um quadrado e da própria circunferência que a gente quer dividir. E eu agora vou ter que falar, se calhar, não sei qual é a melhor maneira, mas venho para aqui. Boa ideia. Como é que isto se faz? Portanto, parte-se da circunferência do quadrado, divide-se o quadrado ao meio e outra vez ao meio, com este, e traça-se esta linha aqui. Concentro aqui e abertura até aqui, faz esta linha, obtendo este ponto aqui. Concentro neste ponto e abertura até aqui, faz-se o círculo grande, ou um semicírculo maior. Tudo bem até aqui? Este círculo maior, então, dá este ponto mágico, que faz a tal relação 9-10. E porquê que é mágico? Porque se a gente centrar o compasso aqui e abrir até ali, divide a circunferência em 9. Se centrarmos aqui e abrirmos até ali, dá este arco e divide a circunferência em 10. E esta nona e décima parte devem ser contadas a partir deste 0. Portanto, 0 até 10 são 36 graus, portanto, a décima parte, 0 até 9 serão 40. A décima parte é exata, portanto, ele acertou em cheio. A nona parte não é, mas por acaso nem sequer podia ser, porque não há nenhuma construção exata, nem pode haver nenhuma construção exata para dividir a circunferência em 9 partes iguais. É uma coisa que está demonstrada. Portanto, para ele as aproximações, uma boa aproximação era a mesma coisa que uma construção exata. Porque ele era uma pessoa da arte e, portanto, o que lhe importava era a visualidade mais do que a precisão absoluta. Portanto, isto é um exemplo da relação 9-10, um pontinho de onde sai a nona e a décima parte da circunferência. Este desenho está na estação do Saldanha, se vocês descerem junto àquele jardim do Arco do Cerro, está lá este desenho, exatamente igual, e ainda tem uma relação 9-10 extra, que é aqui nos diâmetros. Ele divide este diâmetro em 9 e diz que se adicionarmos uma destas partes, então obtemos o diâmetro da grama. Portanto, também os diâmetros estão na relação 9-10, mais uma vez é uma aproximação. E já agora, ali também está uma construção para a divisão de ouro, para a divisão de um segmento de reta na razão de ouro. Esta é uma relação clássica, não é dele. Mas é interessante que estejam as duas uma ao pé da outra. Bom, no painel começar, há este desenho que é chamado Ponto da Bauruta, que é um desenho inspirado nesta quadra. Esta quadra estava num livro sobre exatamente a aplicação da geometria à arquitetura e é atribuída a uma agremiação medieval de construtores de catedrais chamada a Bauruta. E esta quadra faz parte de um longo poema que tem este espírito críptico, quer dizer qualquer coisa, mas não quer explicitar aquilo que diz. E a quadra diz então: um ponto que está no círculo e que se põe no quadrado e no triângulo. Conheces o ponto, tudo vai bem. Não o conheces, tudo está perdido. Almada leu isto no livro e achou que queria arranjar uma construção para este ponto. Um ponto que está no círculo e que se põe no quadrado e no triângulo. Isto encaixava perfeitamente na ideia dele de Kahneman. Bom, e como é que ele faz esta construção? A construção é esta, portanto, parte do círculo que está a vermelho, depois tem que se pensar nesta linha aqui, que é um quadrado à volta do círculo, temos aqui esta linha aqui amarela, que desce, e dessa linha amarela sai um vértice do quadrado. Depois deste vértice aqui sai um triângulo. Agora vocês poderão dizer, pronto, está bem, então temos ali um ponto, que é aquele de cima do lado direito, que está no círculo, está no quadrado e está no triângulo. Mas o que é que este triângulo tem de especial? Porque este triângulo e não outro? Porque este triângulo é um triângulo retângulo que tem lados com medidas inteiras. E o Almada sabia perfeitamente isto, porque isto é uma das coisas que apareceu nos seus apontamentos. É um desenho, exatamente o mesmo desenho, feito sobre papel quadriculado, e em que ele diz, mostra, enfim, tem lá os números, a dizer que de facto isto é um triângulo retângulo com medidas 3, 4 e 5. Este triângulo retângulo com medidas 3, 4 e 5 era uma coisa que, primeiro, é o triângulo retângulo com lados inteiros mais pequenos que existe. Quem estudou matemática no secundário apanhou este triângulo montes de vezes quando se estudava o teorema de Pitágoras. Mas para além disso tem uma história grande. Isto agora é tirado da fachada de direito, é uma imagem do Pitágoras, e o Pitágoras tem uma tábua na mão e tem lá o triângulo 3, 4, 5 ali embaixo do lado direito. Mais uma vez, os lados estão medidos, 3, 4 e 5. Em Coimbra, nos frescos do edifício da matemática da Universidade de Coimbra,
Há dois frisos, quando se entra do lado direito e do lado esquerdo, um sobre a matemática universal e outro sobre a matemática portuguesa. E por cima desses frescos há estes frisos, este por cima da matemática universal, este por cima da matemática portuguesa. Do lado direito do de cima está um egípcio, e ao lado do egípcio, nas costas, está uma corda. E esta corda está justamente dividida em 3 segmentos que medem 3, 4 e 5. Não é por acaso. É porque no Egito usavam-se mesmo estas cordas para fazer ângulos retos. Porque se a gente agarrar aquela corda e unir uma ponta com a outra e esticar, aquilo gera um ângulo reto. E havia funcionários reais que usavam isto para medir mesmo coisas no terreno. Portanto, este triângulo 3, 4, 5 tem uma longa história, não só do Pitágoras, mas também do Egito. E o Almada tinha muita consciência disto. Tanto tinha que pôs no topo daquele fresco de Coimbra. Já agora, como eu disse, o de cima é o fresco da matemática universal, o de baixo é o que está por cima da matemática nacional. Essencialmente é uma coisa relativa aos descobrimentos. Tem o Pedro Nunes, tem uns motivos marítimos e tal. Mas lá em cima, o que é importante é a parte de cima, porque é a parte que tem mais a ver com esta coisa da geometria e do cânon. Há uma grelha do lado esquerdo, há uma estrela pentagonal logo ao lado, depois há uma outra coisa e depois há um escudo com as esquinas e os castelos. A estrela pentagonal e a outra coisa ao lado são duas moedas portuguesas, são representações de duas moedas portuguesas. A da estrela é de Dom Afonso Henriques e a outra é de Dom Sancho I. Portanto, é uma aproximação entre a geometria e a história de Portugal. Mais uma vez a questão do cânon. O cânon que aparece em todo o lado. Aqui o cânon não está muito explicitado, mas no centro do começar está lá esta estrela. E aí tem muitas construções por detrás. Duas moedas portuguesas ligadas ao cânon. E ele diz também que aquela grelha que está do lado esquerdo tem a ver com a disposição dos castelos e das esquinas. Infelizmente, ainda não encontramos nenhum desenho dele a explicar isto. Ele escreve isto na memória descritiva dos frescos, mas não acompanha isso com nenhum desenho. Portanto, sabemos que na cabeça dele aquilo estava ligado uma com a outra, mas não sabemos como. Em todo o caso, isto faz a ligação do cânon com a história e a cultura portuguesas. E com isto chegamos à relação 9-10 e ao pintar o 7 do pórtico da Faculdade de Direito. E com isto queria terminar. Porquê é que chegamos à relação 9-10, que eram elementos do tal cânon almadiano? Porquê é que chegamos? Porque eles não estão lá. Se vocês virem, aqui há figuras humanas da história do direito, aqui também, e aqui não há nada. E agora, vou buscar aqui, isto é um livro que a Ana escreveu, aliás é a tese de mestrado dela, que explica porque é que isto não está lá. E eu vou terminar lendo a passagem que explica isto. Portanto, houve um documento que impediu, que disse que do professor e pintor Armando Lucena, que, apesar de emitir um parecer favorável a respeito aos desenhos, absteve-se quanto às legendas de dar parecer sobre o seu conteúdo jurídico ou filosófico. Depois, quando se viu que Almada queria pôr ali coisas mais abstratas, o que aconteceu foi que disseram que não podia pôr lá aquilo. E diz então que se este documento não impediu a Almada de prosseguir a obra como a idealizara na íntegra, foi-lhe vedada a possibilidade de enquadrar no espaço sobranceiro à porta de entrada referências à relação 9-10 e a pintar o 7, aparentemente censurados pelos responsáveis. Deste facto se queixou o pintor publicamente, a quando da recepção do Prémio Diário de Notícias em 1966. E agora cito o próprio Almada. Não se explica que o Estado corte ele mesmo as expressões relação 9-10 e pintar o 7 em painéis encomendados e que se destinam à nação e cujos sinais estão eles mesmos nas nossas moedas e nas últimas agora cunhadas. E na sigla faz a reposição de 15 painéis e o seu lugar e ainda no nosso próprio escudo da nacionalidade. Eu não vos falei da sigla. A sigla é um pequeno elemento dos painéis, é uma espécie de uma assinatura que está lá nos painéis e que a Almada também interpreta geometricamente de uma forma muito própria e sua. Mas para o Almada, estas interpretações geométricas tinham muito a ver até com a fundação da nossa nação, como vimos na história das moedas. E, portanto, ele fica bastante aborrecido com não deixarem fazer isto. Mas a verdade também é que estas interpretações eram interpretações dele, eram coisas da cabeça dele. E comenta-se aqui, certamente, as teorias cosminadas pelo artista sem comprovação científica validada não se prestavam a um edifício destinado ao ensino universitário, sobretudo por serem representados de forma abstrata. Pronto, portanto, as pessoas que
que regiam, digamos assim, que disseram o que é que se podia e não podia pôr, ao contrário do que aconteceu em Coimbra, acharam que aquele não era um sítio bom para se pôr coisas geométricas. Bom, em todo o caso, o painel começar tem tudo o que a gente precisa. Eu não, mais uma vez, não tenho tempo a falar dele, estou quase, mesmo quase a acabar. Não vou falar dele. Em todo o caso, remeto-vos para este site, gulbenkian.pt/almada-comunicar. É um estudo do painel feito por secções, não é um estudo completo, é um estudo, digamos, para um público em geral, mas descreve os vários elementos que estão em cada uma das partes e descreve a geometria, algumas das construções geométricas por detrás destas linhas. E qual é a mensagem essencial? A mensagem essencial é esta do cânon. É que o cânon geométrico é uma coisa que está subjacente a toda a arte e toda a cultura. Esta é a mensagem essencial. E o que ele faz ao longo do painel é dar vários exemplos. Aqui temos a tal moeda. Isto é a moeda. Já agora, posso dizer que isto aqui, esta coisa que aqui está, isto no fundo é uma circunferência. Esta linha aqui, vocês têm que pensar que a linha continuaria para lá. Isto seria um quarto de circunferência. Mas feito assim, está feito para parecer um quarto de um machado grego, um machado da cultura minoica, que ele associa às divisões da circunferência em partes iguais. Estão aqui vários números: 10, 9, 8, 7, 6, tal. A ideia é sempre esta, que há um cânon geométrico. Este cânon geométrico aparece em todo lado, mesmo que a relação que ele faz seja um bocado sua e digamos, algo inventiva. Portanto, neste site vocês podem ver algumas coisas e podem ver explicações mais detalhadas disto. E termino com uma fotografia completa do painel, que tem então, enfim, habitualmente é composto nestas 5 partes. A primeira com aquela circunferência, depois tem uma figura de Leonardo da Vinci, depois tem a moeda portuguesa, depois tem o machado, depois tem este emaranhado que termina naquele ponto da Valpute, como eu vos falei. Portanto, há referências a Pitágoras no início, depois a Leonardo da Vinci, depois à nacionalidade portuguesa, depois à cultura minoica e depois, no fim, à cultura medieval europeia. Estas são as mais essenciais. Tudo imbrincado nestas construções geométricas que fazem surgir tudo. Para a civilização, É. marca da civilização. É um bocado isso. E não falei de tudo, ainda há mais coisas que estão lá por detrás. Pronto. E esta é uma das frases das entrevistas que, digamos, resume, diz o que é o pensamento do Almada sobre o cânon. Como não podia deixar de ser, antes do cânon não há nada.